Eu quero convidar o nosso irmão João de Jesus, né? O João, que é da cidade de Mirassol, do Centro Espírita Eurípides Barzanufo, e hoje nos dá a alegria da sua presença para nos trazer a sua mensagem. Muito obrigado, viu, João? Antes de passar a palavra ao nosso querido irmão, eu queria convidar a todos, então, para fazermos juntos a prece inicial. Meus queridos irmãos, vamos nos tranquilizarmos neste momento, mais uma noite abençoada aqui na casa de Kardec, para aproveitarmos ao máximo esses instantes de aprendizado. Agradecermos a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Estamos mais uma vez muito felizes, agradecidos por estarmos aprendendo um pouco mais acerca desta doutrina maravilhosa que tanto nos propicia em termos de aprendizado, de conduta e de ensinamento. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua bondade possam invadir os nossos corações, que possamos sair daqui fortalecidos, muito melhores do que quando chegamos. Assim, em teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Satisfação nós estarmos aqui esta noite para que a gente possa trazer a mensagem a ser refletida e na grande certeza de todos estarmos sempre aprendendo juntos. Nós trouxemos para a nossa reflexão desta noite o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, onde Allan Kardec transcreve do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus, as suas palavras: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? E Allan Kardec, analisando essa questão, nos fala que o amor ao inimigo com certeza não será do mesmo teor daquele mesmo sentimento que nós revertemos a um amigo, a uma pessoa próxima. Mas que este amor aos inimigos se refere a fazer todo o bem possível, a não desejar o mal para quem quer que seja e fazermos o bem que estivermos ao nosso alcance em favor das pessoas que muitas das vezes houve esta quebra da própria amizade. E para que a gente possa compreender ainda mais esta situação, quer que pega o outro aqui? E para que a gente possa compreender melhor essa situação, nós trouxemos aqui o que o escritor e médium espírita Eliseu Rigonati, que inclusive foi muito ligado a esta casa aqui, que no seu livro O Evangelho das Recordações, ele retrata para nós alguma passagem de sua vida que retrata muito bem esta lição do Evangelho,
o amai os vossos inimigos. Seu Eliseu Rigonati, ele morava em São Paulo, mas em algum tempo da sua vida, por 10 anos de sua vida, ele morou aqui em São José do Rio Preto e era ligado aqui à instituição, o Centro Espírita Allan Kardec. E tão ligado a esse Centro Espírita, que quando ele retornou para São Paulo, uma vez, um domingo por mês, ele vinha visitar aqui a instituição, o Centro Espírita Allan Kardec. Esse comentário eu já fiz em algumas casas e volta e meia a gente encontra alguma pessoa que conheceu o seu Eliseu Rigonati e as pessoas sempre falam muito bem dele, né? Até mesmo a instituição aqui, o Hospital Bezerra de Menezes, iniciou-se um trabalho lá de desobsessão, porque seu Eliseu Rigonati foi convidado a participar dos trabalhos voluntários que era realizado naquela instituição, e ele percebeu que a maioria das pessoas que eram internadas naquele hospital, o problema era obsessivo. E por sua vontade, por sua opinião, iniciou-se lá os trabalhos mediúnicos no próprio hospital, e que esses trabalhos ainda continuam até hoje. E são realizadas reuniões mediúnicas nas quartas-feiras, na parte da manhã, e também nas segundas-feiras à noite, auxiliando os trabalhos daquela instituição. Seu Eliseu, ele nos fala que foi dado a ele a possibilidade de recordar os acontecimentos de algumas encarnações passadas. E ele diz que não foi uma boa experiência. Ele relata para nós que ele se lembrou de uma encarnação que ele teve na França. Seu nome era Maurício. Era um estudante de línguas da Universidade de Nantes, na França. E naquela universidade, ele conheceu uma jovem que a primeiro momento fez com que ele arregalasse os seus olhos de espanto. Era uma jovem muito bonita, muito atraente, seus cabelos eram louros, lindamente encaracolados, nariz afilado, lábios arqueados e, acima de tudo, muito simpática. Seu nome, Jaqueline Sangrux. Jaqueline também era uma estudante daquela universidade e fazia parte de uma família em que sua mãe, Mary Balbini, e o irmão Jacques, que também estudava naquela universidade. E eles receberam uma herança do pai, já desencarnado, uma empresa que dominava o comércio de pescados de toda a costa da França. E Maurício, então, conheceu essa jovem e, posteriormente, contraíram matrimônio. Maurício, encontrando, então, os objetivos dos seus estudos, formado já em línguas naquela universidade, ele venceu facilmente um concurso e passou a ser um dos professores também daquela universidade. E ele havia se especializado em latim e no grego. E aconteceu que, com o passar do tempo, a sogra, Mary Balbini, já um tanto quanto cansada da administração daquela empresa, resolveu então passar a direção da empresa para o filho Jacques e para o genro Maurício. Jacques administraria a parte operacional da empresa e Maurício foi convidado a desempenhar, administrar a parte financeira da empresa. E foi assim que Maurício, em dado momento de sua vida, conheceu um amigo de nome René, uma pessoa muito culta e ligado à sociedade de Paris.
Com este amigo, então, o jovem casal Maurício e Jaqueline foram introduzidos facilmente no seio da sociedade francesa. E agora eram visitas aos saraus, participavam dos salões elegantes de Paris, viagens muito dispendiosas e assim por diante. E então Maurício percebeu que as retiradas, o orçamento que cabia na sua conta já não estava dando jeito de superar os gastos que a família estava tendo. E depois, este amigo René induziu Maurício a negociatas que tinha promessas de retorno de milhões. Foi assim então que Maurício acabou caindo na tentação de cobrir as suas despesas com o dinheiro da empresa. E com o passar do tempo, a empresa foi duramente atingida, sendo levado então à falência. O cunhado Jacques, quando soube da situação da empresa, resolveu conversar então com Maurício. E no calor da discussão, acabou acertando uma bofetada no seu rosto. Maurício, então ofendido na sua dignidade pessoal, convida o cunhado Jacques para que resolvesse aquela situação na disputa de um duelo, porque naquela época as coisas se resolviam a esta base. E se esse convite não tivesse partido de Maurício, teria partido de Jacques. Mas a família, tanto Jaqueline quanto Merry Balbini, vieram conversar com os dois, pedindo para que demovessem daquela ideia. Mas nenhum dos dois, nem Maurício e nem Jacques, quiseram voltar atrás da sua decisão. E na disputa deste duelo, Jacques foi ferido mortalmente no pescoço. Merry Balbini passou a odiar sistematicamente o genro Maurício. E se ocupou de tudo que possuía, de tudo que lhe restava, das suas joias, dos seus ricos, das suas ricas vestimentas, se dispôs de tudo para que pudesse incriminar Maurício. E conseguiu. Maurício foi condenado à prisão perpétua. Passou o resto da sua existência na prisão. Mas Merry Balbini acabou os seus dias internada no manicômio, pois não conseguira suportar o peso das duras provações. E Jaqueline visitava Maurício 3 vezes por semana naquela prisão. Levava alimentos para ele. Maurício, então, encontrou a desencarnação nesta prisão. E se diz ele, então, que quando ele se viu fora do corpo físico, ele estava em volta a uma escuridão. Não é que ele estava cego, mas ele estava envolvido numa escuridão. E isso refletia a própria existência que ele acabava de deixar. E aconteceu então que ele diz que não se sabe por quantos anos a fio, por quanto tempo a fio, ele então peregrinou pelas zonas da espiritualidade, sem rumo, e gritando sempre: quero luz, quero luz, quero luz. Até que, em dado momento, espíritos ligados à sua evolução o socorreram então daquela triste condição e levaram a presença de Maurício a fim
de que ele pudesse se refazer espiritualmente. Mas então disseram a ele que para resolver o seu problema, unicamente ele teria que abraçar uma nova oportunidade de vida aqui no planeta Terra. Mas acontece que ele não tinha nenhum mérito para escolher os meios desta encarnação. Ele seria conduzido a uma nova encarnação, mas não saberia onde, nem quando e nem com quem. Então, este professor da Universidade de Nantes fora conduzido a uma encarnação compulsória. Ele então renasce no seio de uma raça nagô de língua iorubá, na civilização africana. E nos seus 17 anos de idade, ele era um negro alto, forte, musculoso, muito robusto, mas trazia uma tristeza dentro de si, uma saudade dorida, inexplicável, e quase não conversava. E nesta idade, ele foi transferido aqui para o Brasil através da escravidão. E conheceu então os duros trabalhos de sol a sol, conheceu também a frieza das senzalas e também os duros castigos dos troncos e nos pelourinhos. Tudo para que ele pudesse encontrar uma virtude por ele desconhecida, a chamada humildade. E finalizando essa existência, quando ele volta para a pátria espiritual, então ele diz: raça negra, o quanto te devo. Tu me ensinaste a quebrar o duro e férreo pedestal do meu orgulho. Tu me ensinaste a amar o meu semelhante, a sentir-lhe as dores e a compartilhar os seus sofrimentos. Agora, este espírito, neste retorno para a pátria espiritual, depois de algum tempo de trabalho, ele recebe a notícia que ele seria encaminhado para uma nova reencarnação, para que pudesse ele trabalhar para saldar os seus débitos antigos. E foi assim então que agora ele teria condições de escolher as diretrizes dessa encarnação. Então ele pediu que, se possível, ele pudesse trabalhar para trabalhar em favor da abolição da escravatura aqui na Terra. E também outro pedido ele fazia: renascer na França de tantos tempos. Mas os espíritos ligados à sua evolução então disse a ele que na libertação dos negros da escravidão, muitos espíritos já haviam se incumbido dessa tarefa, que era necessário trabalhar para a libertação da consciência das pessoas, trabalhar para iluminar os corações dos seres humanos, e que aqui na Terra estava se desenvolvendo a doutrina espírita iniciada pelos trabalhos do eminente espírito Allan Kardec. E se ele pudesse abraçar, seria encaminhado também para este trabalho. Mas para ideias novas, terras novas, seria necessário que ele voltasse a reencarnar aqui mesmo no Brasil, porque esta doutrina que iniciara na França estava sendo transportada aqui para o Brasil. E foi assim então que ele abraça esta oportunidade e recebe então o nome de Eliseu. Eliseu Rigonati nasceu aqui num bairro próximo da cidade de Barretos, chamado Itambé, e depois os pais se transferiram para a cidade de Guaraci, aqui próximo da cidade de Olímpia. Mas, na cidade de Guaraci, lá o pai, a família, os pais espíritas, frequentavam o centro da Dona Candinha.
E lá, Eliseu, criança alfabetizada, era muito útil naquela instituição. E ele era o responsável pela leitura dos livros de Allan Kardec nas sessões de estudo. Mas com o passar do tempo, o pai, percebendo, família numerosa, 12 filhos, resolveu transferir-se para São Paulo, para encontrar emprego para os filhos. E lá em São Paulo, seu Eliseu então encontra o Centro Espírita Mensageiros da Paz. E nesta época, os centros espíritas, basicamente, eles se estruturavam em torno das reuniões mediúnicas. Tanto é que até nos dias de hoje existem pessoas que não passam nem na calçada do centro espírita com receio desses tempos, porque podemos imaginar o que seria uma reunião mediúnica, espíritos necessitados ali dando manifestação e as pessoas ali assistindo tudo aquilo, né? Tanto é que essas reuniões hoje acontecem, são reuniões que não são públicas, né? Acontecem, mas não são públicas, né? E hoje nós temos as reuniões abertas, mas profundamente espelhando as necessidades nossas de aprendizado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa época, então, o seu Eliseu, ele foi encaminhado e ele passou a desempenhar a atividade de médium de incorporação, que é aqueles médiums, né, que recebem as entidades espirituais, né? Mas com o passar do tempo, pelos conhecimentos que eles tinham, pela meninice, da qual ele se ligou muito, né, à leitura das obras de Allan Kardec, e pela facilidade que ele tinha de explanação, né, então ele foi transferido para desempenhar a atividade de médium esclarecedor, que é aquela pessoa, né, que conversa com os espíritos, né, que vai dialogar com os espíritos, né, cobrindo as suas necessidades. E aconteceu, meus irmãos, que nos seus 28 anos de idade, no ano exatamente de 1941, numa dessas reuniões mediúnicas, um espírito abruptamente se assenhoreia da mediunidade de uma pessoa que ele iria atender. E esse espírito começa a chorar convulsamente e, se dirigindo a ele, dizia assim: "O que é que você está fazendo aqui?" "Meu Deus, é ele mesmo. Como você veio parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui?" E o espírito chorava convulsamente. Seu Eliseu diz que naquele momento ele sentiu um choque no seu corpo, que a sua língua travou na sua boca, ele não conseguiu dialogar com aquele espírito. Precisou que uma outra pessoa do grupo viesse realizar esta tarefa. E no final da reunião, aquele espírito deixou o seu nome. Seu nome era Jaqueline Sangrux. Seu Eliseu também, ele relata, dizendo que ele havia desenvolvido uma mediunidade que até nos dias de hoje é um tanto quanto rara. A mediunidade do desdobramento espiritual durante o sono. O que acontece? A pessoa, o corpo relaxa, está em estado de adormecimento, o espírito se desloca, mas ele se recorda de tudo. É como que se fosse um sonho muito nítido. Então a pessoa, ela vai descansar, o espírito se desloca, mas ele tem a ideia de tudo que está acontecendo. E numa dessas noites de desdobramento espiritual, nessas noites de desdobramento espiritual, ele sempre se recordava de estar junto com esse espírito de Jaqueline. Sentia que era uma alma muito ligada à sua.
sentia uma enorme simpatia, uma enorme amizade pela pessoa daquele espírito. Mas quando ele retornava ao corpo, nas atividades do dia a dia, ele não se lembrava da sua fisionomia. E então, certa feita, um amigo que havia desenvolvido as mesmas faculdades, ele então pergunta a esse seu amigo sobre aquele espírito Jaqueline, se ele poderia dizer alguma coisa para ele. E o amigo então lhe diz: Eliseu, eu estou terminantemente proibido de te falar alguma coisa sobre esse espírito. Eu só posso dizer que Jaqueline é muito bonita, é loira, mas ela traz uma tristeza estampada no seu rosto e nunca sorri. É o que eu posso te falar. E foi numa noite de março de 1980, com 67 anos de idade já, que seu Eliseu, numa dessas noites de desdobramento espiritual, ele diz que foi atacado por um espírito com socos, pontapés. Ele se viu como que rolando pelo chão com aquele espírito. Era o espírito atacando com socos, pontapés e tudo mais, e ele tentando se defender. E ele se diz então que acordou repentinamente no corpo novamente, com o coração batendo a mil, como se estivesse saído de um ringue de MMA. E todo molhado de suor. Ele ficou impressionado com aquela situação, porque nunca havia acontecido uma situação dessa. No outro dia, na hora do almoço, ele procurou aquele amigo. E aquele amigo então disse: Eliseu, nesta noite, você foi atacado por um inimigo seu do passado. E este inimigo seu, ele foi seu cunhado. Ele te odeia muito, Eliseu. Aconteceu que você quebrou uma empresa da família. E depois, na disputa de um duelo, você acabou tirando a sua vida. E olha, Eliseu, e acontece que não é só ele que te odeia. A sogra sua também daquela encarnação te odeia muito também por esses acontecimentos. Muita oração, Eliseu. Muita oração e muito cuidado. Seu Eliseu diz que isso fez um efeito negativo, né, nos seus dias. Porque ele se sentiu pesado esses acontecimentos. Ele havia tirado a vida de uma pessoa e, acima de tudo, ele era culpado pelo rombo também numa empresa ligada à família. Mas com o tempo, então, ele soube administrar essa mesma situação. E aconteceu que o seu Eliseu, ele era aquela pessoa que era o primeiro a chegar no centro espírita. E ele diz que ele nunca teve assim facilidade para ver espíritos, mas ouvir, ele sempre ouvia. E aconteceu que naquela noite de terça-feira, ele chegou, abriu o centro espírita e notou que havia uma senhora lá dentro, sentada nas últimas fileiras de cadeira daquele centro espírita. Era uma senhora já passada dos seus 60 anos de idade, que se vestia, se trajava à moda francesa do século XVIII. Era um vestido azul longo, com babados no pescoço e nas mangas compridas e também babado nas pontas, e uma touca rendilhada na cabeça. Ele observou e veio e sentou então na mesa que servia ali de tribuna e começou a fazer algumas anotações, mas sempre tendo a percepção daquela visão que ele estava tendo. E percebeu também que de repente aquela senhora se levantou
rodou por trás de suas costas e veio ver o que é que ele estava fazendo. E depois retornou para o seu lugar. Neste momento, ele ouve uma voz dizendo, e ele reconhece que era Jaqueline, ela dizendo: Eliseu, esta é a mamãe. Não faça nada que ela perceba quem é você. Nós estamos fazendo um trabalho de aproximação com ela neste momento. E foi assim, então, que naquela noite, a sua sogra de outras encarnações estava sendo recolhida também, sendo atendida naquela casa espírita. E certa feita, num desses domingos que ele compareceu aqui ao Centro Espírita Allan Kardec, quando ele foi participar da atividade dos passes, ele ouviu uma voz que falava nos seus ouvidos: Eliseu, posso te ajudar? E ele percebeu que era a voz de Mary Balbini, a sua ex-sogra de outras encarnações, que estava ali para trabalhar com ele já inteiramente recuperada. Mas acontece que a aproximação, a reconciliação com Jacques foi muito mais difícil. Porque Jacques estava envolvido numa nuvem de ódio muito grande. E então, aquela casa espírita, os mentores espirituais pediram para que fizesse uma reunião mediúnica somente para atender aquele espírito naquele dia. E seu Eliseu seria o dialogador, mas pediram a ele todo espírito de humildade possível. Pediram a ele muita paciência. Mas que ele teria toda a proteção possível ali das equipes espirituais. E quando Jacques então se manifesta, ele já vem gritando, dizendo: não perdoo, não perdoo, não perdoo de forma nenhuma. E seu Eliseu já dizia: Jacques, meu irmão, você é uma víbora peçonhenta que eu coloquei dentro da minha casa. Jacques, eu já estou ciente de toda a situação. Por isso eu estou aqui prontamente a te pedir perdão. Não perdoo, não perdoo. E o que o seu Eliseu escutava era então uma ladainha de acusações referentes àquela encarnação passada. E seu Eliseu, o Jacques ali naquele momento, ele até confessa que o seu Eliseu havia tido um derrame cerebral, que havia lhe trazido algumas impossibilidades. Mas o Espírito ali diz que foi ele que havia procurado um médico nas trevas para que ele conseguisse a desencarnação prematura de seu Eliseu. E que não conseguiu. Mas quando seu Eliseu ouviu de Jacques, o Jacques dizendo: e Jaqueline, coitadinha, ela te levava alimentos na cadeia, mas para isso ela precisou se prostituir nas ruas de Paris por tua causa. Quando seu Eliseu ouviu essas palavras, ele sentiu uma dor tão grande no seu coração, dizendo como se fosse uma lâmina esfogueada que havia entrado dentro do seu peito. E não conseguiu articular mais palavras nenhumas para que pudesse convencer aquela alma a dar-lhe o seu perdão. E então ele sentiu que com palavras ele nada iria conseguir. E envolvido pelas equipes espirituais, seu Eliseu então se ajoelhou no chão, à frente ali do médium incorporado com Jacques. E ele então abraça os seus pés e diz então: Jacques, a vida para mim não tem sentido sem o seu perdão.
Se você não puder me perdoar, esmaga-me aqui então com os teus pés. E silenciou. E chorava, abraçada aos pés do médium ali, incorporado com o espírito. E ele sentiu então que o espírito também se calou das acusações que ele fazia. E em breves instantes então ele percebe que o espírito então vem se ocupando do médium, se desvencilha suas mãos dos seus pés, ergue ele pelos braços e lhe chama pelo nome da outra encarnação, dizendo: Maurício, eu te perdoo. E abraça ele e lhe dá um beijo no rosto. E aí nós vemos então esta situação tendo os caminhos da sua própria solução, assim, há mais de 350 anos, dos acontecimentos de há 350 anos atrás. É assim que, na verdade, Jesus também diz no seu Evangelho: reconciliai com o teu adversário enquanto estais a caminho. Se tivermos alguém que quebramos a amizade, ou se somos nós o culpado ou não, é o que Jesus nos pede, que busquemos nós a reconciliação, para que esses problemas não se perpetuem por tão longos tempos. E nós perguntamos: este caso está resolvido? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 999, ele pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele se acha graça diante de Deus? E a resposta é: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, na grande certeza, este grupo de almas que estiverem envolvidos nessa situação, com certeza, terão que trabalhar para voltarem novamente à esfera de vida da vida física presente, para que possam testemunhar esta verdadeira reconciliação. Porque não basta somente o arrependimento. E eu, assim, presentemente, admirei muito essa confidência do seu Eliseu, porque eu procurei o centro espírita por causa também de uma influenciação espiritual muito pesada. Eu sentia muitas dores de estômago, dores nas costas, ia ao médico, não tinha nada, então era tratamentos, raio-x, endoscopia, ultrassom, tudo, nada, não se encontrava nada em que pudesse. Eu era muito católico e eu comecei a eu frequentava as missas, já não conseguia ficar mais ali dentro assistindo às missas, e certa feita a minha mãe me chamou muito a atenção porque eu me retirei com a missa pelo meio. E procurei igrejas evangélicas, benzedeiras e assim por diante. E aconteceu que por volta dos 17 anos de idade eu comecei a passar a ter assim uma atuação espiritual durante o sono. Eu acordava sendo perseguido por alguém. E muitas vezes depois de acordado ali, eu sentia as mãos daquele espírito no meu pescoço. E era assim uma coisa muito assustadora, que me trouxe uma coisa assim inexplicável dentro de mim. E eu não conseguia pedir socorro para ninguém. E essas noites então eram muito pavorosas, né? E eu digo a vocês que pediram para mim dormir com tesoura debaixo do travesseiro, tomar banho de ervas, nada conseguia resolver esse problema. E o que as pessoas diziam era o seguinte: olha, isso é um inimigo seu do passado.
E o que a gente quer com os inimigos? Quer distância. Porque inimigo quer fazer mal para a gente. E a gente não quer. Se é inimigo, a gente quer distância, né? E aconteceu isso, que eu acabei procurando a casa espírita. E eu cheguei lá em Mirassol, no Centro Espírita do Ieluz, em Mirassol, juntamente com Adelino e com Oswaldo Cordeiro, e que me disseram, olha, você precisa de frequentar, participar dos trabalhos da casa, dos estudos da casa. Se chover, você tem que estar aqui no Centro Espírita. Se acontecer um terremoto aqui em Mirassol, você tem que vir para o Centro Espírita. Não pode falhar. E leitura do Evangelho todos os dias. A hora que você acordar e a hora que você for dormir. Em voz alta. Para que você receba a orientação, mas que as pessoas que estejam porventura te ouvindo também sirvam. E isto foi. Passaram-se mais ou menos 6 meses. Eu cheguei no Adelino, lá em Mirassol, e disse para ele, olha, não resolveu nada ainda. Continua do mesmo jeito. Ele disse, olha, mas isso é um trabalho a longo prazo, você tem que ir insistindo, você vai conseguir. E o negócio era aquele, era o inimigo do passado, era uma perturbação do inimigo do passado. Eu pergunto a vocês, quantos anos vocês acham que eu levei para resolver esse problema? Está resolvido, graças a Deus. Parcialmente, com certeza, porque as dívidas devem conseguir continuar. Alguém gostaria de dar um chute aí? 20 anos. Alguém tem mais algum? Ela chutou alto ou não? Olha, gente, 25 anos. 25 anos. Mas não precisava tanto tempo. Porque, na grande verdade, eu fui descobrindo, com o aprendizado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nos pede o quê? Não é para nos afastarmos dos nossos inimigos, porque amor e ódio são forças atrativas. Quem odeia não esquece, e quem ama também não esquece. Se tivermos algum inimigo do nosso passado, se esse ódio estiver imperando, nós vamos estar ligados com essas criaturas, não vai ter jeito, né? E o que eu entendi então, é que este não é inimigo, não era meu inimigo, mas sim, acima de tudo, meu credor. Porque eu, com certeza, é que devo ter destruído a sua vida no passado. Eu é que devo ter causado algum sério prejuízo e que ele não conseguiu esquecer e que não soube compreender a necessidade do perdão. Então o problema está comigo. Ele está me visitando para me cobrar, né? Então quando eu acabei entendendo essa situação, então eu disse para mim mesmo, não, o que eu preciso fazer é pedir perdão para essa criatura. E então me nasceu esta ideia. Eu disse assim, olha, a próxima oportunidade que eu receber a visita desse espírito durante uma noite, eu vou pedir perdão para ele. E eu esperei então a oportunidade. Então numa noite que eu sentia, porque toda vez em que ele vinha se aproximando, eu acordava antes. E eu sentia a sua presença ali perto de mim, né? Então, nesta noite, eu sentindo a sua presença, eu me senti quase que em desdobramento espiritual. Porque eu vi como se fosse uma sombra. Sabe uma pessoa, como se estivesse assim, com um pano preto assim jogado por cima? Eu não via fisionomia nenhuma, mas percebi aquela sombra se aproximando vagarosamente. E então eu percebi, eu deixei que ele se aproximasse mais ou menos uns 3 metros de distância, e eu estendi a mão e disse, meu amigo. Mas quando eu disse meu amigo,
aquela sombra se estacou e ele apontando os dedos para mim e caminhando para trás, ele dizia: "Você, meu amigo?" Numa interrogação. E foi se afastando, se afastando, se afastando e gritava de longe: "Você, meu amigo?" Numa interrogação muito grande. Olha, meus irmãos, eu não sei se eu consegui pedir perdão para essa criatura, para esse irmão querido. Não me recordo, mas o meu desejo hoje é sim, de ter essa oportunidade. Porque depois desse dia em diante, eu nunca mais recebi a visita dessa alma. Esse vínculo parece que se partiu, se quebrou. Mas insistentemente, nas minhas orações, eu estou sempre rogando a Deus para que Ele possa me perdoar, porque na grande verdade, eu sou o devedor. E na grande maioria de todos nós que estamos encarnados aqui, somos almas imensamente necessitadas e imensamente comprometidas com as leis de Deus. Por isso, meus irmãos, nós gostaríamos até de frisar as palavras do Espírito Emmanuel nesta mensagem que ele intitula Quitação. Que por muitas vezes, estes mesmos inimigos, os credores de outras existências, eles estão ligados a nós no círculo da própria família. E é fácil reconhecê-los à presença. São aquelas pessoas que muitas vezes nós dedicamos o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito, a nossa atenção. E muitas vezes nós recebemos em troca os desrespeitos, nós recebemos a falta de atenção, a negligência, e muitas vezes são almas que às vezes sente uma repulsa muito grande por nossa pessoa. Já estamos ligados com os inimigos do nosso passado. Então é necessário muita paciência, muito espírito de renúncia e muita dedicação, porque nós não podemos nos afastar dessas almas. E o que nós vemos neste nosso mundo de hoje é que muitas almas estão se afastando daquilo que a vida nos pede aproximação. Existem tantas pessoas deixando o casamento, a ligação conjugal, deixando filhos, deixando pais, esposos, que são almas necessitadas da nossa presença. E estamos fugindo do compromisso abraçado no plano espiritual. Por isso que o benfeitor Emmanuel nos pede, é necessário. Então ele nos diz que o melhor que nós podemos estar oferecendo é o melhor dos nossos sentimentos, a melhor das nossas ideias, a melhor das nossas palavras e a melhor das nossas atitudes. A gente sabe que não é fácil. Mas muitas vezes, meus irmãos, é necessário uma existência inteira de renúncias e sacrifícios em favor dessas almas a que a providência divina colocou junto de nós aqui na terra, para que possamos saldar os nossos compromissos com essas criaturas em vidas passadas. Não são inimigos, são nossos credores, credor da nossa compreensão e principalmente do nosso amor e do nosso devotamento. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.